Biologia molecular básica para profissionais de saúde. Introdução. A biologia molecular é o ramo da biologia que investiga a estrutura, função e as interações das moléculas essenciais à vida, especialmente o ácido desoxirribonucleico, DNA, ácido ribonucleico, cRNA, e proteínas. Para o profissional de saúde, compreender os fundamentos da biologia molecular é cada vez mais importante, pois os avanços nesta área têm revolucionado o diagnóstico, prognóstico e o tratamento de diversas doenças. 1. DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é a molécula que carrega toda a informação genética dos organismos. Ele é composto por duas fitas em dupla hélice formadas por nucleotídeos, pequenas unidades que consistem em uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Essa informação é responsável por determinar as características de cada ser vivo, desde traços físicos até susceptibilidade a doenças. Replicação do DNA. A replicação do DNA é o processo pelo qual ele se duplica, garantindo que cada célula nova receba o material genético correto durante a divisão celular. 2. RNA, ácido ribonucleico. O RNA é semelhante ao DNA, mas desempenha um papel fundamental na tradução das informações genéticas em proteínas. Existem diversos tipos de RNA, sendo os principais: RNA mensageiro, mRNA carrega a informação do DNA até os ribossomos, de estruturas responsáveis pela produção de proteínas. RNA transportador, tRNA transporta aminoácidos, blocos construtores das proteínas, e até os ribossomos. RNA ribossômico, cRNA faz parte da estrutura dos ribossomos, auxiliando na produção das proteínas. 3. Proteínas. As proteínas são moléculas formadas por longas cadeias de aminoácidos. Elas atuam como catalisadores, enzimas, componentes estruturais, hormônios e agentes de defesa do organismo, entre outras funções. Expressão gênica. A expressão gênica é o processo pelo qual a informação do gene, DNA, é convertida em proteína funcional. Ela ocorre em duas etapas principais: transcrição, produção de RNA a partir do DNA, e tradução, produção de proteínas nos ribossomos a partir do RNA. 4. Aplicações práticas na saúde. Diagnóstico molecular. Testes baseados em biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase, PCR, permitem identificar vírus, bactérias ou mutações genéticas rapidamente. Um exemplo prático é o diagnóstico da COVID-19 pelo teste PCR, que detecta o RNA do coronavírus em amostras coletadas de pacientes. Medicina personalizada. O conhecimento sobre o genoma, conjunto de todos os genes de um organismo, permite o desenvolvimento de tratamentos personalizados, com base no perfil genético do paciente, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais. Terapia gênica. A terapia gênica é uma abordagem que tenta corrigir defeitos genéticos inserindo, alterando ou removendo genes dentro das células de um paciente. Fonte: medlineplus.gov. Fonte: www.fda.gov. 5. Ferramentas e técnicas em biologia molecular. PCR, polimerase chain reaction multiplica pequenas quantidades de DNA para facilitar seu estudo. Sequenciamento genético determina a ordem dos nucleotídeos no DNA.
Eletroforese em gel separa moléculas de DNA ou proteínas conforme seu tamanho. Fonte: www.nature.com. 6. Desafios éticos e sociais. A expansão das ferramentas de biologia molecular levanta questões como privacidade genética, consentimento para testes e possíveis desigualdades no acesso a tecnologias avançadas. Debates éticos são fundamentais para garantir o uso responsável do conhecimento. Conclusão: o domínio dos conceitos básicos de biologia molecular é indispensável aos profissionais de saúde no século XXI. A ligação entre genética, biologia molecular e prática clínica é cada vez mais estreita, oferecendo caminhos para diagnósticos mais precisos, terapias inovadoras e medicina personalizada. Além disso, o desenvolvimento constante de novas técnicas requer atualização permanente e postura ética diante das inovações. Estudos de caso em biologia molecular básica. 1. Diagnóstico molecular, teste de COVID-19 por PCR. Cenário: paciente com sintomas gripais busca atendimento em uma unidade de saúde. Para diferenciar gripe comum de COVID-19, realiza-se o teste molecular RT-PCR. Aplicação: o RT-PCR amplifica e detecta o RNA do SARS-CoV-2, confirmando a presença do vírus no paciente com alta sensibilidade. Rapidez no diagnóstico permite isolamento precoce e início do tratamento. Resumo: o uso do PCR mostra como a biologia molecular resulta em diagnóstico rápido, preciso e com impacto direto na saúde pública. 2. Medicina personalizada, tratamento oncológico baseado em mutação genética. Cenário: mulher de 45 anos diagnosticada com câncer de mama. O exame de biologia molecular revela a presença da mutação BRCA1. Aplicação: identificação da mutação permite selecionar uma terapia específica, como inibidores de PARP, mais eficaz para esse tipo genético de tumor. A paciente recebe tratamento personalizado, com melhores chances de resposta e menor risco de efeitos colaterais graves. Resumo: a análise do perfil genético orienta terapias individualizadas e eleva o padrão do cuidado clínico. 3. Terapia gênica e doença genética rara. Cenário: criança com atrofia muscular espinhal tipo 1, doença genética grave e progressiva. Aplicação: terapia gênica utiliza vetores virais para inserir uma cópia funcional do gene defeituoso, interrompendo ou revertendo a progressão da doença. Resultados recentes apontam melhora significativa na força muscular e sobrevivência dos pacientes tratados precocemente. Resumo: a biologia molecular viabiliza intervenções terapêuticas inovadoras que antes eram inimagináveis. Exemplos de aplicações clínicas: triagem neonatal. Testes moleculares em recém-nascidos detectam doenças metabólicas e genéticas, GES, fenilcetonúria, fibrose cística, antes do surgimento dos sintomas. Monitoramento de carga viral. Pacientes com HIV são acompanhados pelo exame de carga viral, quantificação do RNA viral por PCR, guiando ajustes na terapia. Identificação de resistência bacteriana. Testes moleculares detectam genes de resistência antimicrobiana, selecionando antibióticos mais eficazes no tratamento de infecções hospitalares. Materiais visuais recomendados para videoaula.
1. Esquema básico da estrutura do DNA. Dupla hélice com indicação das bases nitrogenadas. Representação gráfica do DNA em dupla hélice. Cores diferentes para adenina, timina, citosina e guanina. 2. Fluxo da expressão gênica. DNA, RNA, proteína. Setas indicando as etapas, transcrição, cDNA para mRNA, e tradução, cmRNA para proteínas. Ícones para cada etapa, núcleo, ribossomo, proteína. 3. RT-PCR em diagnóstico. Coleta de amostra, extração do RNA, síntese de DNA complementar, amplificação, detecção do gene viral. 4. Teste de medicina personalizada. Exemplo do ciclo: o paciente, coleta de material, identificação de mutação, escolha personalizada do tratamento. Paciente, tubo de ensaio, teste molecular, opções de tratamento, frascos diferentes. 5. Terapia gênica. Inserção de gene em célula doente. Vetor viral ou entrando na célula. Liberação do gene funcional e efeito terapêutico.